E nessa quinta-feira, a partir das 20 horas, Santos faz a sua estreia na Copa do Brasil contra o Ceilândia fora de casa. O Santos, que por conta do ranking da CBF, entra com vantagem, ou seja, uma vitória simples. Obviamente, o Santos avança para a segunda fase, ou até mesmo um empate. Então, o Santos que vai com força máxima. Vamos falar aqui sobre a escalação do Santos, vou dar alguns pitacos, né, se eu mudaria alguma coisa ou não. E conto também com a opinião de vocês nos comentários, que é sempre muito importante, sempre muito bem-vinda. E também dar uma dica para vocês. Estou confiante numa vitória do Santos contra o Ceilândia. Então, vou lá na PagBet, vou fazer a minha aposta. Se você também está confiante no Peixe ou se quer fazer aposta em outros jogos, fique à vontade lá na PagBet. Você consegue depositar através do Pix e retirar o seu ganho também através do Pix. Então, o link está na descrição para você fazer a sua aposta, tá certo? PagBet, parceiraça aqui do canal. Bom, vamos então começar a falar sobre essa escalação do Santos, jogadores que foram relacionados para essa partida, desfalques do Santos, né? O departamento médico do Santos ainda tem alguns jogadores, e começo por esses atletas. Ainda seguimos sem o Soteldo, sem Zanocelo, sem Carabarral, sem Alex, também não teremos o Sandri, né? O Sandri que recentemente, no último jogo, né, melhor dizendo, contra a Portuguesa, acabou tendo uma fratura em algumas partes do rosto, passou por cirurgia na última segunda-feira, então Sandri também não joga. O Alisson, que não está inscrito no Campeonato Paulista, até poderia ficar à disposição caso tivesse, né, plena condição física para esse jogo. O Santos está indo com calma em relação ao Alisson, né? Tá fazendo esse processo ainda de transição, ele que vem de uma lesão complicada no joelho, então acredito que mais para frente o Alisson deve ficar à disposição. Então, só relembrando, Sandri, Alisson, Carabarral, Soteldo, Zanocelo e também o Alex não estão à disposição para esse confronto. Por outro lado, Rodrigo Fernandes deve voltar a ser titular da equipe santista, ele que teve alguns problemas musculares, né, no começo dessa temporada, e deve entrar no lugar do Sandri. Antes da gente falar sobre a escalação do Santos, passar aqui para vocês os relacionados. Goleiros, Paulo Mazotti, Vladimir e João Paulo. Laterais, Natan, Felipe Jonathan, João Lucas e Lucas Pires. Zagueiros, Messias, Joaquim, Bauerman e Michael. Meio-campistas, Vinícius Balieiro, Dodi, Ivonei, Rodrigo Fernandes, Daniel Ruiz, Camacho e Lucas Lima. E no ataque temos Marcos Leonardo, Ângelo Rua Seco, Lucas Braga, Lucas Barbosa e Mendonça. Então esses são os jogadores que estão à disposição do técnico Odair Helma. Esse jogo também é importante por vários aspectos, né? Obviamente, a classificação, para não ser um vexame, né? Cair logo nessa primeira fase contra o Ceilândia, com todo o respeito que a equipe merece, mas é o Santos precisa avançar de fase, até mesmo por conta de ser um time de maior investimento, mais camisa, mais história, tudo aquilo que a gente já sabe. Pela questão financeira, o Santos já recebeu 1,4 milhão só para disputar essa primeira fase da Copa do Brasil, e caso o Santos avance para a segunda fase, o Santos recebe da CBF 1,7 milhão, ou seja, 3,1 milhões que o Santos ficaria, né, só com esse jogo contra o Ceilândia. Só para vocês terem noção, a título de comparação, o título do Campeonato Paulista, a Federação Paulista vai pagar 5 milhões ao campeão. Então é uma grana importante, né, para ajudar no pagamento de salários, enfim, né, para ficar tudo certinho e a gente seguir a nossa vida durante a temporada. Mas vamos então ao time do Santos, que vai a campo contra o Ceilândia, como eu disse, com força máxima, né, só com o Sandri, que estava jogando como titular, que está machucado, e no lugar dele entra o Rodrigo Fernandes. Mas Santos que vai a campo com João Paulo, João Lucas, Michael, Joaquim e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Ângelo Mendonça e Marcos Leonardo. Vou dar a minha opinião, uma coisa que eu discordo é em relação ao Michael seguir nesse time titular. Não vem jogando bem, eu acho que em termos de comparação
Joaquim e Bauerman merecem muito mais a titularidade do que o Michael. Tem muito aquela história, né? Ah, talvez o Michael, ele é titular do time do Santos por conta da liderança e coisa e tal. Eu entendo que liderança no futebol é importante, mas eu acho que antes de liderança, o jogador precisa demonstrar em campo, tecnicamente, que ele está apto para aquela posição. E hoje eu entendo que o Michael vem falhando muito mais do que o Joaquim, do que o Bauerman, né? Então, essa seria a minha mudança para esse jogo. Em relação aos demais jogadores, eu acho que é isso mesmo, né? O que o Santos tem à disposição para colocar em campo. Vi também numa live, né, que a gente fez aqui nessa quarta-feira, de assim, Nájila, o Santos tem que fazer o resultado no primeiro tempo e no segundo tempo começa a tirar alguns jogadores, talvez que mais estão cansados ou voltaram de lesão, como é o caso do Felipe Jonathan e tal, para preservar esses atletas já pensando no clássico contra o Corinthians. E eu acho que é essa mesma linha de raciocínio que eu sigo. Tem que fazer um resultado, né, com uma certa vantagem contra o Ceilândia no primeiro tempo, e depois você vai tirando os jogadores, vai fazendo as substituições por dois motivos, né? Primeiro, para você dar rodagem para o elenco, para você conhecer jogadores, dar mais minutagem. Por exemplo, Daniel Ruiz, que está relacionado, não vai começar como titular, mas eu acho que poderia, por exemplo, já voltar para um segundo tempo com o Daniel Ruiz, para que ele vá se soltando aos poucos, né? Um jogador que eu sinto que ainda está um pouco tímido e tal. Então você pode colocar outros jogadores, né? Até mesmo para você ter essa rodagem e também visando o próprio clássico contra o Corinthians, para que você não corra risco de algum jogador chegar mais desgastado ou até mesmo lesionado para esse confronto. E acho que tem jogadores contra o Ceilândia que você consegue colocar que podem segurar a bronca, né? Dá para você colocar, por exemplo, um Lucas Braga ali no lugar do Mendonça, no lugar do Ângelo, por exemplo. Até mesmo tira o Marcos Leonardo, coloca um Rua Seco, né? Tem muita gente aqui no canal que pede mais do Rua Seco, então coloca o Rua Seco contra o Ceilândia para ver se ele consegue desenvolver alguma coisa. As laterais, né, que a gente brinca aqui, se não joga o João Lucas, joga o Natan. Acredito que o Natan deve também ganhar alguns minutos, talvez entre Lucas Pires, enfim. Eu acho que dá pro Odair Hellmann promover alguns testes e também preservar os jogadores do Santos. Mas isso é no mundinho perfeito aqui da Nájila de que o Santos faça um bom primeiro tempo, não só de desempenho, mas também reverta isso em gols, para que a gente vá, né, com uma certa tranquilidade para a segunda etapa. E repito o que a gente falou aqui no começo do vídeo, o empate é do Santos. Então, até pensando nesse contraponto, né, qual que vai ser a postura do time do Ceilândia, porque pensa só, você é um time que tem menos investimento, os jogadores do Santos são melhores que do Ceilândia, imagino, né, que teremos muitos santistas apoiando o time do Santos, e você precisa da vitória. Se você, Ceilândia, empata, quem passa é o Santos. Então, se você fica muito atrás e o Santos faz um gol, você precisa de no mínimo 2. Se você vai para cima do Santos e o Santos de contra-ataque faz um gol, você também precisa de pelo menos 2 gols. Então, qual será que vai ser a postura, né, do time do Ceilândia? Se vai segurar mais, vai esperar o Santos, vai tentar não jogar no erro do Santos, se vai tentar atacar para tentar surpreender e se faz um gol tenta se fechar? Qual que vai ser a estratégia? Mas, repito, é a obrigação do Santos vencer da equipe do Ceilândia e também voltar a fazer boas atuações com vitórias, para já chegar com um pouco mais de moral, né, para o clássico contra o Corinthians. Vem de uma atuação boa contra a Portuguesa, de 4-0, mais uma excelente oportunidade de ganhar, melhorar ainda o clima, né? Quem esteve na chegada do Santos em Brasília comenta que os jogadores estavam sorrindo, né? Até o Santos colocou nas redes sociais jogadores postando fotos, tirando fotos, né, deles mesmos, né, fazendo brincadeira com os fotógrafos, enfim. Então o clima tá leve, o clima tá bacana, nada como uma goleada, né, no último final de semana. Então espero que o Santos mantenha isso contra o Ceilândia para chegar ainda mais leve, né, contra o time do Corinthians. Mas precisa vencer o Ceilândia porque tá dinheiro, né? Vale dinheiro, vale a questão da autoestima do torcedor para evitar um vexame, pelo amor de Deus. Não quero chegar aqui quinta-feira pistola falando
no pós-jogo, tá certo? Mas me fala aqui nos comentários o que você achou da escalação do time do Santos e me fala, você aposta que vai dar o que nesse jogo contra o Ceilândia? Fala aqui nos comentários e também replica o seu palpite lá na PagBet. Acertou? Tá pago. Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!